não tem nenhum problema quanto a isso, né? Pois bem, pessoal, então começamos agora oficialmente a aula. A aula de hoje é a nossa segunda aula. Para quem não terminou de baixar o Scratch ainda, eu só vou deixar aqui gravado a sistemática para baixar o Scratch, que caso alguém não esteja assistindo a aula de hoje, vai assistir depois a gravação, já sabe. A primeira coisa que nós fizemos até então, na aula de hoje, antes de eu começar a gravar, foi baixar a ferramenta que nós vamos usar, que é o Scratch. Como eu baixo essa ferramenta? Vocês podem fazer de duas formas, tá? Procurar no Google aqui, simplesmente download Scratch 3.0 para Windows, tá? Dou um Enter, ele vai direto aqui, o primeiro site que aparecer vai ser o site do MIT, que é o desenvolvedor do Scratch. Clicam no primeiro site, ele vai carregar esta página aqui para vocês. O Scratch tem uma opção, sim, para vocês usarem de forma online na nuvem. Para isso, vocês têm que cadastrar aqui, se não tem uma conta e entrar. Eu sugiro que vocês baixem na máquina local, porque ele vai ser mais rápido e vai ser mais estável, mas não tem problema vocês usarem ele de forma online. Depois a gente pode até fazer um outro vídeo e mostrar como se usa ele. Mas ele tende a ser lento por causa da internet, daí tu vai ter o incremento de trabalhar com ele na internet, assistir a aula online para recarregar, em tese, a tua rede. Então, depende se tu tem um link bom ou não. Eu sugiro que vocês baixem ele. Como eu uso aqui o Mac, ele já definiu que meu sistema operacional é macOS. Para vocês no Windows, possivelmente ele está em azulzinho desta forma. Se não tiver, clica em Windows, obviamente, se a plataforma de vocês for o Windows, vem um pouquinho mais para baixo, ele tem downloads direto. Quando eu clico em downloads, ele vai começar aqui, ó, a baixar o Scratch, certo? Ele tem 116 MB, aqui ele depende da tua velocidade da tua rede e vai baixar rapidinho. Aqui demora, ó, 10 segundos, baixou o Scratch. Depois que ele baixou, vocês podem ir lá na pasta de downloads do Windows ou clicar aqui, ó, nessa setinha, estão vendo aqui o meu mouse? Nessa setinha e mostrar. Para mim é no Finder, tá? Para vocês aqui vai abrir o arquivo, abrir a pasta, alguma coisa desse gênero. Clica, ele vai abrir, eu já baixei 3 vezes aqui, né? Morre de ciúmes aí, viu, Mariana? Eu já baixei 3 vezes o Scratch. Você clica, estou brincando com ela porque está demorando para a internet dela baixar. Você clica aqui duplo e ele vai começar a instalar. Eu não vou clicar duplo, pessoal, porque não vai baixar, que essa aqui é a versão do Windows. Para vocês, clica duplo e ele vai começar a instalar. Certo? Beleza. Então, eu vou fechar essa janela. Vou voltar agora para a nossa aula. De novo, qualquer dúvida, pessoal, agora eu vou dar em full screen aqui. Eu não estou mais vendo, obviamente, as mensagens. Vocês têm que escrever no chat e alguém que tenha o microfone ativo fala, Sausen, tem alguém perguntando no chat, ou leia a pergunta do colega. Vamos trabalhar de forma colaborativa aqui, tá ok? Pois bem, agora o que a gente vai fazer? Vamos começar, provavelmente, a nossa aula 2, que eu chamo ela de Introdução ao Scratch. Antes de eu começar a programar com vocês, que a gente já falou isso na primeira aula, a gente não vai programar, a gente vai desenvolver algoritmos e nós vamos usar algumas ferramentas, a primeira delas é o Scratch, para jogar esse algoritmo em uma linguagem algorítmica para verificar se ele tem validade ou não, se ele está certo ou não. Antes de eu falar isso, pessoal, eu vou passar alguns conceitos básicos aqui, bem básicos, que com certeza vocês já sabem, mas a gente vai resgatá-los e, ao mesmo tempo, documentar para vocês, se tiver alguma dúvida, usar esse vídeo posteriormente. Operações básicas, tá? Nós temos, basicamente, aqui duas, que são os operandos de atribuição e os operandos aritméticos. O que é um operando de atribuição? Operando de atribuição, pessoal, é quando você atribui um valor a uma determinada variável. O próximo slide a gente vai explicar e vai classificar quais são os tipos de variável. O que tem que ficar para vocês?
Uma variável é algo que é usado no computador para armazenar um valor, seja ele numérico ou seja ele alfanumérico ou caractere. Então, o operador de atribuição é do tipo A é igual a 3. Eu teria aqui no nome da variável a variável A, o valor eu colocaria 3. Então, estou atribuindo o valor 3 à minha variável A. Esse é o primeiro operador, o de igual, tá certo? Os 4 outros operadores, que a gente chama operadores aritméticos, são as 4 operações básicas matemáticas, que é adição, multiplicação, subtração e divisão, representadas pelo sinal da adição, o maisinho, da multiplicação, um asterisco, da subtração, um menos, né, ou um risquinho, e a barra para dizer que é uma divisão. A gente usa exatamente esses 4 operandos matemáticos, aritméticos, desculpa, mais o de atribuição. É só o que nós vamos usar nessa primeira fase, que são as operações básicas, que basicamente a gente vai fazer... Você recorda que eu insisti bastante na aula passada? O algoritmo é dividido em 3 etapas. A entrada de dados, o processamento e a saída de dados. Para fazer a entrada de dados, eu vou usar a atribuição e as 4 operações básicas eu vou usar na parte do processamento. Certo? Legal. Pois bem, eu há pouco falei para vocês variáveis. Vou usar o operador operador igual e usar uma atribuição de um valor para uma variável. Mas o que é uma variável? Variáveis são unidades básicas de armazenamento das informações a nível de uma linguagem de programação. Sempre que eu precisar jogar algo para dentro do computador, ter uma entrada de dados, ter um input de entrada aqui, eu vou precisar de uma variável para armazenar esse valor. Eu tenho que armazenar ele em algum espaço. Isso chama-se no computador de variável. As variáveis, elas têm vários tipos, tá? Os tipos de dados e variáveis utilizados variam de linguagem para linguagem de programação. Mas podemos relacionar alguns implementados na maioria das linguagens. Eu não diria nem na maioria, na totalidade. Independente de qual linguagem de programação depois a gente vai programar, ela vai ter variável, e essas variáveis necessariamente, todas as linguagens de programação implementam no mínimo 4 tipos dela, que são os inteiros e os reais, os caracteres e os lógicos. Vamos entender. Inteiros e reais, o inteiro é qualquer número que pertence ao conjunto dos inteiros. Real é qualquer número que pertence ao conjunto dos reais. Vamos fazer uma diferença mais tosca, mas que funciona? Inteiros é um número decimal, real é um número com vírgula, tá certo? É horrível falar isso matematicamente, mas fica fácil para vocês assimilarem. Quando eu tenho um número, por exemplo, inteiro, um 10, ele é um inteiro. Quando eu tenho um 3,14, que é o valor de π, ele é um real, porque ele está no conjunto dos reais dos fracionários. Esses são os únicos dois tipos de variáveis numéricas, ou ele é um inteiro, ou ele é um real. Logo depois, vocês vão pensar, existe um outro tipo de variável, que ele é do tipo caractere, qualquer conjunto de caractere alfanumérico. É quando vocês vão armazenar, por exemplo, um nome. Um nome é uma variável alfanumérica, ou leia-se, um caractere. Então, nomes, eu vou colocar na variável caractere. Números, ela pode ser um número inteiro, ou, se for fracionário, ele vai ser um número do tipo real, uma variável do tipo real. E por último, e não menos importante, o que não é número, o que não é letra, vai ser uma operação lógica, uma variável lógica. É um tipo especial de variável que armazena apenas valores, ou é verdadeiro ou é falso. As variáveis booleanas, que a gente chama na computação, certo? Isso a gente vai usar mais adiante. Por enquanto, a gente vai se ater aos numéricos inteiro ou real, e ao caractere, que vai pegar todo e qualquer conjunto de caracteres, leia-se nome, tá? Lógico, depois ele vai ser um verdadeiro ou falso, e mais no transcorrer das aulas, a gente vai trabalhar com o conceito de variáveis do tipo lógico. Pois bem, a gente já falou, e eu acho que a gente já percebeu, vocês devem ter percebido, que a variável
ela pode ser feita, qualquer livro de computação, de introdução à computação, de algoritmo, ela vai dizer assim, ó, enxerguem a variável como uma memória do computador, e essa memória vocês visualizam através daqueles antigos arquivos, tá? Que tinham aquelas pastas, efetivamente, de arquivamento que vocês usavam. O que isso é? É para mudar a noção de que a memória, de novo, resgatando a primeira aula, a arquitetura de von Neumann, entrada de dados, memória, processamento, memória, saída de dados. Aqueles passos, aquela arquitetura. Tudo para ser processado tem que entrar. Tudo para entrar tem que ir para a memória, que é para colocar dentro de uma variável. Então, se é para colocar dentro de uma variável, tem que passar pela memória, nada mais do que correto de dizer que as variáveis são espaços da memória do meu computador. Sejam elas na memória RAM, sejam elas na memória de massa, que seria no HD, que vocês estão armazenando as informações. Não vamos pegar a hierarquia. Por enquanto, vamos chamar só que é numa variável, eu tenho que armazenar ela em algum lugar. Vou ter que guardar esta informação em algum lugar. É a mesma coisa que te pedem assim, ó. Ah, qual é o teu telefone? Anota o teu telefone. O cara bota no telefone num papel, rasga e dá para ti. O que foi? Ele usou a variável papel para armazenar uma informação. Tu pegou a variável papel e botou no bolso. Tu jogou, por exemplo, dentro do teu disco rígido do computador, que é um outro tipo de memória, que eu estou fazendo analogia com o bolso. Mas mesmo eu tenho que, de qualquer forma, ter essa variável. Se eu tenho um conteúdo, eu tenho que esse algum lugar é uma memória, seja ela a memória RAM, seja ela a memória de disco. Mas ela vai ter. E essa variável vai ter um nome. E essa variável vai ter um tipo. Se for um número, vai ser um inteiro, um real. Se for um caractere, um nome, vai ser um caractere. E, lógico, depois a gente conversa sobre ele. Tá certo? Os nomes das variáveis, elas têm algumas características. Mais adiante a gente vai ver. Para mim dar nome a essas variáveis, ela tem que ter algumas particularidades, tá certo? A gente vai ver exatamente isso nesse slide aqui. Nome de variáveis, tá? Nome de variáveis podem ser atribuídos com um ou mais caracteres, tá certo? Por exemplo, o pessoal adora assim, A, variável B, variável C. Depende para o contexto do exercício, é legal. Outros têm uma tendência a escritor de romance, né? Tu bota assim, ó, a variável, nome do funcionário que entrou neste ano. Ah, não precisa também assim, não precisa ser um A2 aqui, que eu nunca vou saber o que vai identificar, mas não precisa também ter aquela nome de variáveis enorme de grande. Dependendo a tua linguagem de programação, ela tem, inclusive, um limite de tamanho. Esse tamanho é grande, geralmente é 256 256 caracteres, mas é bom que ele seja, no mínimo, inteligível, mas não muito grande, porque vocês vão ver que a manipulação depois de nome de variáveis grandes fica ruim. Tá certo? Mas ela tem que ter alguma forma. Então, ela pode ser atribuída com um ou mais caracteres. Alguém fez pergunta aí? Eu vi um plim. Alguém que tem áudio, por gentileza, me fala. A Dayana perguntou se estava travando para mais alguém. Não, para mim tá tranquilo. Dayana, para o teu consolo, depois, se tu perder qualquer coisa em detrimento à internet, você pode olhar a gravação, tá? Eu vou tentar falar mais devagar para melhorar um pouquinho, talvez, o delay aí da trancada. Possivelmente é a internet, né? Professor, o áudio está indo bem, mas a imagem aqui que fica travando. Daí por isso que eu pensei, será que era... Ué, como travando? Tipo, quando tu fala, tá aparecendo aqui na minha tela, tá? Um quadradinho. E aí, a tua imagem trava. Ah, a minha imagem. Então, a tua imagem. O áudio eu consigo... Não. Essa imagem, inclusive, deixa eu tirar, que daí vai minimizar até. Só um pouquinho. Até para poupá-los da minha imagem, tá? Porque daí a tendência, se vocês estão com uma internet mais lenta, eu vou deixar ela fixa agora, tá? Fico eu aí sorrindo para vocês. E vou voltar. Onde é que tá? Perdi aqui. Tá aqui. Eu vou deixar a minha câmera fechada aqui, porque a tendência daí é mais rápida. Não congela mais, tá? Beleza. Continuando, então.
nós estamos falando da formação do nome das variáveis, que elas têm algumas regras. Por exemplo, a primeira delas é que tu tem que ter um ou mais caracteres. E este primeiro caractere de uma variável não poderá ser, em hipótese alguma, um número. Isso é bem óbvio, né, pessoal? Porque pensa o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. A canetinha, onde é que tá? Agora sumiu minha canetinha. Aqui, caneta. Imagina se eu defino uma variável do tipo assim, variável 7. Daí tu vai olhar para isso aqui, ó. Isso aqui é o 7 variável ou é o 7 número? Não tem como saber, né? Então, esse é um dos motivos que jamais uma variável pode começar com um número. Por exemplo, variável 7a não é uma variável válida, não é um nome de variável válida, porque começa com um numérico. Agora, A7 pode ser. Junto, pode ser A7 separado? Não. A7 separado, o computador vai interpretar como duas variáveis, e uma delas é inválido, que é o 7. Se vocês quiserem não fazer junto, usam o artifício daquela teclinha chamada underline. Já ouviram falar? No teclado, o underline está em cima, está no lado do zero ali, pessoal. Vocês dão um shift e aquela setinha é o risquinho embaixo. A gente chama de underline. Underline A7. Isso aqui, sim, é uma variável válida. Ou seja, não começa com um numérico e não tem um espaço. Esse é o maior quantidade de erro no início da programação que o pessoal faz. Ou coloca assim, eu não vou escrever, que é ruim de escrever com mouse, mas nome do funcionário, com espaço. Não, tem que ser nome do funcionário, uma variável, tudo junto para ser considerado uma única variável. Agora eu estou gesticulando com vocês não estão me vendo, desculpa. Eu fechei a câmera olhando para o lado. O que é? Se tu quer dar efetivamente nome do funcionário, vocês vão ter que usar underline do... Ainda bem que eu não vou escrever muito assim, né? Funcionário. É horrível escrever com mouse. Ou vocês usam sem espaço, mas não pode ter espaço entre as variáveis, tá certo, pessoal? Onde é que está o apagador? Pronto. Continuando. O nome da variável não poderá conter espaço em branco. Acabei de falar. Não poderá ser nome de variáveis uma palavra reservada. O que é uma palavra reservada? Início, fim, se, enquanto. Por quê? Porque essas palavras reservadas são comandos depois na linguagem de programação. Por enquanto, engulam isso, que não pode usar uma palavra reservada. Ah, mas como? Quais são as palavras reservadas? Eu só vou ficar sabendo quando eu começar a me preocupar com a sintaxe efetivamente da linguagem de programação. Mas já fica para vocês que palavras do tipo início, fim, enquanto, se, if, else, não podem efetivamente ser utilizadas, tá ok? E por último aqui, não poderão ser utilizados outros caracteres que não sejam nomes ou números, do tipo caracteres especiais, do tipo arroba, né? Isso aqui era para ser um arroba, tá? Acreditem em mim. E comercial, até porque asterisco é o sinal de multiplicação. Então, esqueçam caracteres especiais, tá certo, pessoal? Deixa eu só apagar aqui e continuamos. Bom, se vocês entenderam o que efetivamente é uma variável, a constante vai ficar mais fácil. A constante também continua com todas as definições efetivamente de uma variável, só que a constante é uma variável que não varia. Ou seja, sempre tem o mesmo valor. Qual é um exemplo que eu estou dando aqui? Eu poderia colocar assim, ó, resultado igual a entrada vezes uma constante. Aqui, 1,23, eu estou exemplificando uma constante. Poderia ser, por exemplo, entrada vezes o π. Π é uma palavra reservada, é um valor que todo mundo sabe que, na matemática, vale 3,14, mais algumas coisitas mais aqui, certo? Então, a constante é uma variável que sempre tem o mesmo valor, por isso que é chamado de constante. Tá? Esse é um conceito bem clássico, e a gente vai ver isso depois na questão de
dos exercícios que eu vou passar para vocês. Ainda só, para finalizar, antes de começar a brincar efetivamente com o Scratch, algumas expressões de matemática que mudam um pouquinho da nossa visão da matemática em relação à forma de representação que a gente chama de sintaxe computacional. Então, por exemplo, isso aqui é uma clássica expressão matemática em que tu tem o uso de chaves, colchetes e parênteses. Vocês sabem que a precedência na matemática sempre resolve o que tem efetivamente de dentro para fora, tá? Ou qual é a prioridade? Parênteses, chave, colchetes, depois chaves. Como funciona a questão de chaves e colchetes na computação? Não existe. Tudo é parênteses. Ah, mas e qual é o nível de prioridade, então? Sempre de dentro para fora. Primeiro eu vou resolver o primeiro parênteses, depois o segundo parênteses, depois o terceiro parênteses. Aqui, a precedência. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, e esse outro que eu coloquei aqui é o terceiro. É assim que se dá a precedência da matemática, utilizando só parênteses. Não existe chaves e colchetes. Existem, mas eles são usados para outras coisas, não para exemplificar uma prioridade, uma precedência, tá certo? Essa aqui talvez seja a coisa que vocês vão mais achar estranho no início. Continuando. Fórmulas. Vocês podem usar e vão usar algumas coisas do tipo constante. Aqui, por exemplo, está a constante π. Não é que ele seja exemplificado assim, nós vamos ver que em algumas linguagens o π simplesmente é só chamar π, ele devolve 3,14. Então, isso aqui é um exemplo de utilização de uma constante. Outras questões, como você faz ao quadrado? Bom, matematicamente é simples, aqui é o cálculo da área, é π vezes raio ao quadrado, tá? Essa aqui é a forma clássica da área, para calcular a área. Então, o que eu posso fazer? Jogar isso aqui por uma forma computacional, eu vou jogar a área igual o valor de π, ou colocar uma variável que tenha esse valor, 3,14, 15,9, vezes raio, porque raio vezes raio é raio ao quadrado. Essa aqui é uma forma de representar computacionalmente. Outra forma de computar, que a maioria das linguagens trabalha, é o circunflexo 2. Isso está dizendo que tu eleva esta variável ao quadrado. Não se atucanem que tem que decorar tudo isso aqui. Eu só estou exemplificando aqui, pessoal, para vocês terem uma noção de o que espera vocês na questão da sintaxe. Isso aqui a gente vai pegar, vai ser natural, como aquilo que eu brinco, como saltar da cama e começar a respirar. Isso vai ser no dia a dia da programação de vocês. Ele só consta aqui para vocês terem uma transição do que era matemático, o que era computacional, como eu representava matematicamente e como eu faço isso algebricamente sobre o viés computacional. Mas agora, vamos ao que interessa, tá? Nosso primeiro exemplo, então. Vamos fazer um exemplo bem complexo, tá? Considere o seguinte exemplo de um problema. Deverá ser criado um programa que efetue a leitura de dois valores numéricos. Faça a operação de soma entre esses dois valores e apresenta o resultado obtido, tá? Então, é o famoso, entra com o valor de A, entra com o valor de B. Soma A com B e mostra. Tá? Como a gente faz isso? Esse exemplo, por mais simples que seja, pessoal, ele tem todas as características de um algoritmo. Entra com A e B, são duas variáveis de entrada, entra com um operando, que é o sinal de mais, processa isso, que é A mais B, que é o processamento, a segunda etapa, e dá uma saída, que é o A mais B. Se tu entrou com 2 e 3, ele vai te devolver 5 na saída, porque 2 mais 3 é 5. Então, tu tem exatamente aqueles 3 passos que eu insistia. Todo algoritmo tem a entrada dos dados, o processamento e a saída de dados. Para mim fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, e a gente sugere nessas fases iniciais do aprendizado, que vocês criem um algoritmo do tipo genérico. Genérico, ele não tem nenhum formato, ele não tem efetivamente nenhuma característica especial. Cada um vai fazer da melhor forma que seja inteligível para você.
Então, por exemplo, eu tenho a mania de usar um algoritmo genérico, no mínimo com 3 passos. Por quê? Porque vai ser o meu input, a minha entrada de dados, vai ser o meu processamento de dados e vai ser o meu output, ou a famosa saída de dados. Entrada de dados, processamento, saída de dados. Aqueles 3 passos do algoritmo. Eu chamo ele de genérico. Então, para esse problema aqui, o que eu fiz? Eu tenho os 3 passos. O primeiro deles, qual é a minha entrada de dados? Deve ser criado um programa que efetua a leitura de 2 valores. Eu já defini, vão ser as variáveis A e B. Por que A e B? Podia ser abóbora e melancia. Eu resolvi dar o nome de A e B. Vocês podem dar x, y. Vocês podem botar variável 1, variável 2, sendo que 1 junto com o nome variável, tá? Porque senão tem um espaço e não usa underline. Você lembra da formação dos nomes das variáveis. Mas no meu caso, eu quis pegar a variável A e B. Então, deve ser criado um programa que efetua a leitura de 2 valores numéricos. A minha primeira entrada, o item 1, vai ser obter 2 valores, nos casos das variáveis A e B. Logo depois, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o processamento. Vamos ver aonde está o processamento aqui no meu problema. Faça a operação de soma dos 2 valores. Então, o meu processamento é a partir das 2 entradas, que no meu caso vai ser A e B, somar. Então, como eu faço? Efetuar a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado na variável X. Opa, eu criei mais uma variável? Sim, porque eu tenho que depois, possivelmente, mostrar essa saída no meu processamento. Vamos ver se é isso? Faça a operação de soma entre os 2 valores e apresente o resultado final obtido. Olha aqui, ó. Primeira etapa, segunda etapa, processamento, e a terceira etapa, apresente os resultados. A primeira etapa, a variável A e B. A segunda, a soma é o meu processamento, somo A com B, implico em X. E a terceira, que é a saída, apresenta o valor da variável X. Pronto, está resolvido. Nos 3 passos, o meu algoritmo genérico resolveu o meu problema. Então, vai dizer, sim, mas esse aí qualquer um faz com o pé nas costas. É um exemplo simples. Eu vou dizer para vocês, todos os problemas têm entrada, processamento e saída. Talvez alguns não tenham uma saída. Se for a gente já conversou isso na aula passada. Se for uma saída do tipo lógico, só mostra o resultado se ele for maior que um determinado número. Se ele não for, não mostra. Mas sempre vai ter entrada, sempre vai ter processamento. E se vai ter entrada, vão ter variáveis. Se vai ter processamento, vão ter os operandos, aqueles 4 que nós vimos. Viu como é simples? É só isso que nós temos que estruturar o nosso raciocínio em cima disso. Agora, vamos para a prática. Agora eu vou sair daqui. Aqui, o que eu fiz, pessoal? Deixa eu só estabilizar a imagem para vocês. Beleza. Deve ter estabilizado. Vou voltar para cá. Vamos ver se vocês conseguem. Se não vai ficar muito pequenininho na tela aí para vocês visualizarem. Conseguem visualizar aqui, pessoal? Mouse, onde eu estou, fica muito pequena a tela. Não, eu acho bom. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Agora, eu gostaria que todos vocês carregassem o Scratch. Vocês já não o fizeram. Meninas, conseguiram terminar a instalação? Sim. Ótimo. Tá, beleza. O que nós vamos fazer? Pessoal, este ambiente do Scratch, a gente não vai dar uma aula de aprendizado de Scratch, que vocês vão ver assim, ó. O MIT, ele foi muito feliz na criação disso aqui, porque ele é bem intuitiva, essa ferramenta. E vocês vão ver, assim, ó, que é perda de tempo eu começar, faz isso, aqui na fantasia é isso, no som é isso, vocês vão esquecer tudo, tá? O bom é vocês irem evoluindo e conhecendo à medida que vocês vão necessitar, tá certo? Inclusive, se vocês lerem a documentação dele, o MIT fala exatamente isso. A melhor forma de aprender a usabilidade do Scratch é usando. Então, o que a gente vai fazer? Eu botei aqui o nosso primeiro exemplo, o algoritmo genérico. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou copiar isso aqui, ó. Copiar, Ctrl+C. Vou vir aqui, vou botar botão direito, vou dar comentar, só para vocês enxergarem. Ctrl+V aqui. Vou abrir um pouquinho, isso aqui é um comentário. Vou dar um mais aqui para ninguém ter problema de visualização. Tá?
Vamos dar um mais aqui, acho que conseguem ler, né? Aqui estão o meu algoritmo genérico do meu problema. Recapitulando, o meu problema era obter 2 valores numéricos, somar os 2 e mostrar a saída. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou implementar esse meu algoritmo, eu parti de um problema exemplo, defini um algoritmo genérico, escrito da melhor forma que eu acho, que eu consigo entender. Eu adoto a questão de um algoritmo genérico tendo no mínimo 3 passos, que são as entradas de dados, o processamento e a saída, tá? E agora eu vou implementar ele através do uso de blocos do Scratch. Aqui já está a resolução. E aqui está o diagrama de bloco, tá certo? Que a gente conversou na aula passada, o que é um diagrama de bloco e o que é um fluxograma. Isso aqui é um diagrama de bloco que eu peguei meu algoritmo genérico e coloquei em blocos. Início, qual o valor de A, pega a variável A, qual o valor de B, pega a variável B, soma A em B e joga em C, em X, mostra, tá? São os passos do meu algoritmo genérico. Agora eu vou vir para cá e vou implementar ele através do conjunto de blocos. Primeira coisa que ele está fazendo aqui, ó, é um evento em amarelo. O Scratch tem na tua esquerda os códigos com os tópicos. Cada um desses tópicos, por exemplo, vamos no amarelinho aqui, são eventos. Quando clicado, vamos puxar, como eu estou fazendo para puxar, pessoal? Meu mouse eu clico em cima e arrasto para cá. Literalmente arrastar para cá. Quando clicado, depois vocês vão entender isso. Eu vou começar o segundo. Qual obter os 2 valores, no caso, a variável A e B? Pois bem, se eu vou pedir para o meu usuário digitar, eu tenho que fazer uma pergunta para ele. O Scratch, as perguntas dele estão aqui em azul, chamadas sensores. Está aqui, ó, pergunta. Estão vendo? What's your name? Então, eu vou arrastar para cá. Isso aqui é resquício ainda do inglês, né? Arrasto para cá. Se eu faço uma pergunta, eu já vou arrastar aqui uma resposta e deixar no lado, porque toda pergunta merece uma resposta. Então, eu vou colocar aqui, ó, começar a encaixar esses blocos. Encaixei a primeira pergunta. A primeira pergunta, eu pedi a minha primeira variável. A primeira variável, eu defini que é A. Vou clicar aqui, ó, duplo em cima, para alterar isso aqui. Entre com o valor de A. Pronto. Poderia botar assim, ó, oi, tudo bem? Como é que você está? Você poderia, por gentileza, me fornecer o valor de A? Pode. Se tu tem uma tendência a escritor, não tem problema. Mas pense que isso aqui vai aparecer para o usuário tomar a decisão, cometer ou fazer uma ação. Então, eu estou perguntando aqui, entre com o valor de A. Se eu estou perguntando e vai ser entrado no teclado, o usuário vai digitar um valor de A, esse valor vai ter que entrar e vai ter que ser armazenado em uma variável. Então, eu vou procurar aqui aonde estão as minhas variáveis. Variáveis, estão vendo aqui, ó, em laranja. Clico, ele vai abrir os menus das minhas. Vocês já notaram que à medida que eu clico, ele muda os blocos. Eu fui para as variáveis, ele me trouxe as variáveis. Quais são as variáveis? Ele tem uma variável chamada minha variável, que é a variável default dele, sempre vai existir no Scratch. Eu quero criar minha variável A. Criar uma variável. Clico, ele vai vir nome da variável. Eu vou colocar, posso ser minúsculo ou maiúsculo. O Scratch, infelizmente, não faz diferenciação de maiúsculo e minúsculo, mas já vão se acostumando que, o que acontece? Uma variável A minúscula é uma variável, o A maiúsculo é outra variável. As linguagens de programação trabalham desta forma. Então, já vão se acostumando com isso. Eu vou botar aqui variável A maiúscula. Vou dar o OK, ele automaticamente apareceu aqui para mim, variável A, automaticamente apareceu para mim aqui a variável A. Estão verificando aqui? Por que ele está aparecendo? Isso aqui é a saída do meu programa. Depois, quando rodar, vocês vão executar. Por que ele está aparecendo? Porque ele está selecionado aqui, ó. Estão vendo? Eu sumo aqui, ele vai sumir do lado de lá da minha variável. Eu deixo ele selecionado, ele vai aparecer e vai aparecer sempre o conteúdo dela. Vocês já vão entender isso.
Então, eu já peguei a metade da minha primeira parte, que é o variável A. O que eu tenho que fazer agora? Eu só estou pedindo ela, eu criei minha variável, eu vou ter que armazenar. Então, eu vou fazer assim, ó, mude A, porque ele já pegou a minha única variável. Se fosse outra, eu poderia escolher aqui nessa lista, aqui, ó, selecionando. Mude A para o quê? Para o que ele me responder. O que ele me respondeu? Está aqui a resposta também em azul. Eu vou perguntar entre o valor de A, a resposta, olha aqui, eu vou colocar aqui dentro e largar. Tudo no Scratch funciona dessa forma de blocos. Posso tirar isso. Clico, seguro, arrasto, largo. Quando ele encaixou, deu certo. Quando ele encaixou, ele deu certo. O que acontece com esse programa? Quando eu clico, ele começa. Entre com o valor de A, a pessoa vai digitar, ele vai pegar a resposta e vai botar na variável A. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? A mesma coisa para a variável B. Então, vamos lá. Vou criar mais uma variável B. Vou dar OK. Apareceu a variável B, olha aqui, eu vou tirar, sumiu lá o da direita aqui. Vou clicar aqui, ó, ela vai aparecer. Vou fazer a mesma coisa, usar uma pergunta. Pergunta é lá nos sensores, azul. Depois vocês decoram isso. Azul, vou perguntar. Pergunta, tá aqui de novo, what's your name, né? E já sei que vai ter uma resposta. Se tem uma pergunta, tem uma resposta. Já deixa aqui no ladinho, para não precisar depois buscar. Ah, não querem mais? Devolve para cá. Mas eu quero, deixa ele aqui. What's your name? Na verdade, aqui, como eu sou muito preguiçoso, se eu clicar duplo aqui, ó, pessoal, ou selecionar, Ctrl+C, clica duplo, deleta, Ctrl+V, altera só A para B. Pronto. Pode copiar e colar. Tranquilo isso aqui, né? Selecionei, Ctrl+C, copia, Ctrl+V, coloca. Entre com o valor de B. O que eu vou fazer? Agora eu tenho que botar uma outra variável A. Variável é na laranja. Variáveis, está aqui. Tem a variável B? Tem. Então, eu vou ter que mudar. Não é mais o A. Clico aqui e verifico. Ah, está aqui o B. Clico B. Mudar o B para quê? Para a resposta que eu pedi. Joga dentro, encaixou, encaixou. Por isso que a gente diz que é programação em blocos. Pedi A, pedi B. Já resolvi minha primeira parte. Entre os dois valores dos casos variáveis A e B, já foi feito isso aqui. Professor? Oi. Na hora que tu puxa o bloquinho da pergunta, você puxa o bloquinho da resposta, né? Sim. Se por acaso eu esquecer de fazer este passo e puxar os dois bloquinhos da resposta por último... Não tem problema, ó o que eu vou fazer aqui, ó. Deletei. Para deletar, é só tu arrastar aqui, ó, tá? Ele some. Ah, eu esqueci. Porque o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou movendo 0 para A. Estou movendo 0 para B. Ah, eu esqueci. Eu volto lá nos sensores e vou pegar a resposta, vou trazer ela de volta 2 vezes. Eu vou botar aqui, eu quero uma resposta, ele sabe que é dessa aqui, ele sabe que é dessa aqui. Ele faz uma correlação direta. Quando ele tem o espere, uma pergunta, a próxima ele vai jogar a resposta. Quer responder? Sim, obrigada. Nada. Galera, isso aí, ó. Não tem pergunta boba, não tem que ficar com dúvida, certo? Eu paro e explico. Porque se a gente pegar essa essência desse exemplo básico aqui, gente, vocês fazem qualquer exemplo, é sério mesmo. Continuando. Acabamos de terminar a primeira etapa do meu algoritmo genérico. A segunda vai entrar no processamento. A entrada de dados já foi feita aqui. Peguei A e peguei B. Tá certo? Posso até executar, olha só que legal. Vamos executar ele. Tem 2 formas de executar um programa no Scratch. Quando clicado, pum, ele vai dizer aqui, ó, entre com o valor de A, ó, o gatinho. Esse gatinho palhaço aqui, ele vai fazer a interface conosco. Então, eu cliquei aqui, ele deu, entre com o valor de A. Eu vou botar o valor de A 10. No momento em que eu der um Enter aqui, ou clicar aqui, tanto faz, ele vai botar na variável A 10, porque ela está aparecendo, ele deixa tu acompanhar, olha lá, ó. Entre com o valor de B, porque primeiro ele rodou isso, botou em A, e entre com o valor de B. Valor de B, 25. Do Enter, apareceu B, 25. O que ele fez? Não fez mais nada, porque acabou meu programa. Eu só fiz a entrada dos dados. Ah, é verdade. E eu falei que tinha 2 formas de executar. Uma é clicando aqui, por isso que a gente botou esse início. A outra é clicando aqui, ó, nessa bandeirinha.
Aqui inicia o programa, aqui para o programa. Só que se eu iniciar agora, ele vai continuar deixando os últimos valores nas variáveis, vai me pedir de novo e sobrepor. Olha o que acontece. Vou clicar. Entre com o valor. Tá vendo que ele tem 10? Vou botar 5. Olha o que vai acontecer. Alterou para 5, jogou em cima. Queimou o valor da variável. Sobrescreveu o valor da variável A para 5. Agora ele me pediu o B. Era 25 o B, agora eu vou botar 13. Vai sumir o 25 e ele vai gravar 13. 13. Ele vai sempre deixar o último valor. Ah, mas isso fica feio. Eu queria que ele sempre começasse o início do programa com ela zerada. Não tem problema, isso a gente chama de inicialização de variáveis. O que eu faço? Separo esse bloquinho, vou lá nas minhas variáveis, puxo o mude 0 para a variável A. Puxe mude 0 para a variável B. Olha aqui, ó. Coloco esse bloquinho de novo, o que ele vai fazer? Iniciar o programa zerando as minhas duas variáveis. Olha o que vai acontecer agora. 5 e 15. Antes dele me pedir, olha o que ele vai fazer. Zerou as duas, porque eu botei as dois comandos. Pegaram a ideia? Precisa fazer isso? Não, eu só estou mostrando para vocês uma potencialidade para deixar ele bonitinho, que a gente chama de inicializar minhas variáveis. Não precisa, não vai alterar em nada. Tanto que, para não complicar, eu vou tirar isso. Tu viu? Para tirar, eu desacoplo eles e volto aqui. Vai deixar os valores errados ali. Errados não, o último valor que foi posto. Beleza, vou dar um... Ó, viu que ele me pediu o valor de A? Eu não quero mais agora, ele vai ficar eternamente me pedindo até eu botar o valor, dá um Enter. Quero parar a execução do programa, olha aqui, ó, pare. Parou. Devolveu para cá. Quando ele está executando, ele fica em amarelo aqui. Estão vendo isso? Desculpa, pessoal. Tocou o celular aqui. Quando eu dou o stop, ele para efetivamente aqui de mostrar para nós. Tá ok? Pois bem, vamos continuar. Segunda parte, efetuar a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado na variável X. Eu já tenho a variável B, eu só tenho que fazer a soma. Ah, legal, como eu faço a soma? Eu faço a soma através da mesma questão das minhas variáveis. Eu tenho a variável A e B, e eu tenho que botar a soma de A e B numa terceira variável, que é a X. Eu estou dando o nome de X. Então, eu tenho que criar a minha variável X maiúscula. Eu botei aqui, dou um Enter, apareceu aqui o X, apareceu aqui o X. Mas o que eu tenho que botar em X? A soma de A e B. Como eu faço isso? De novo, eu vou usar aqui o mude, né? Vou botar aqui embaixo, depois a gente acopla. Mudar X. Está aqui a minha variável X. Mude X para o quê? Para 0, está aqui. Mas não é 0, é A e B. Não adianta eu escrever A e B aqui, pessoal. Eu tenho que colocar as variáveis A e B aqui. Eu tenho que fazer uma operação entre A e B. Ah, uma operação. Ótimo. Então, eu vou vir aqui em operadores, verdinho. Operadores, olha aqui um prontinho para mim. Alguma coisa mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa mais alguma coisa aqui com o mais prontinho aqui para mim? Vai ser o meu A mais B. Volto para minhas variáveis, onde estão as minhas variáveis. A, arrasto A para cá, pego B, arrasto B para cá. Ah, poderia somar B com A? Tanto faz, né? Vocês sabem que essa ordem aqui não se altera, não altera o resultado. Então, botei A no primeiro, uma questão estética, B no segundo. Olha o que eu estou fazendo, eu seguro ele e arrasto, seguro e arrasto, tá? Soma A e B. A e B, somar e botar onde? Em X. Então, eu simplesmente vou pegar o verdinho, a casa aqui, e jogar aqui dentro. Pronto, A e B joga em X. Montei uma expressão aritmética, matemática aqui, que faz o somatório de A, da variável A e B, e atribui a variável X. Agora eu vou encostar ela aqui, porque eu peguei o A, peguei o B, somei A com B, joguei em X. O que falta ainda para mim? O terceiro passo, apresentar o valor, o valor da variável X após a operação de soma dos dois valores fornecidos. Eu peguei, somei, vou mostrar. Como eu mostro? Para mim mostrar, tem uma parte de aparência. Clico em aparência e ele tem várias formas, tá? Não se estressem, com o passar do tempo, vocês vão sabendo o que cada uma dessas fala. Ela é bem intuitiva, eu já falei isso.
Eu posso simplesmente diga olá. Vou botar aqui, ó. Vou pegar esse diga, vou botar aqui. Obviamente, diga olá, ele vai escrever diga olá. Não, eu quero olhar X, eu quero que mostre X. Não adianta eu botar X aqui, porque daí ele vai simplesmente mandar o gatinho dizer X. Eu quero que ele apresente a variável X, o conteúdo da variável X. Então, eu vou deletar isso aqui, vou lá nas minhas variáveis, e vou pegar a minha variável X e vou colocar aqui. Pronto. Pego A, pego B, somo A com B, jogo em X, apresento X. Vamos ver se está certo? Vou clicar aqui. Entre com o valor de A. Vamos lá. 3. Dou Enter. Botou 3 na variável A. Entre com o valor de B. 5. 3 mais 5, ele vai botar 5 na variável B, que é o que ele está pedindo aqui, vai somar A com B e botar em X, que é a próxima execução aqui, e vai aparecer 8 aqui, quando eu der Enter, quer ver? Pum, 8, e o que apareceu o gatinho falando? 8, porque eu mostrei aqui a variável X. Se eu tivesse feito o seguinte aqui, pessoal, se eu tivesse tirado essa variável X e colocasse aqui, ó, X, olha só a diferença. Vou clicar agora aqui, ó. Entre com o valor de A, 3. Entre com o valor de B, 5. 3 mais 5, ele botou na variável X 8, mas olha o que o gatinho falou. Porque, por que esse gato burro falou X, não falou o valor de X? Porque tu mandou ele falar X. Se tu quisesse que ele falasse a variável X, tu teria que botar a variável X aqui dentro. Agora ele vai falar certo. 3 mais 5 igual a 8. Por que ele falou? Porque esse comando diz para ele falar. Querem fazer outra forma? Por exemplo, aqui, digam olá por 2 segundos, tá? Vamos tirar aqui o olá, vamos botar o X. Professor, vai falando. Se eu tivesse colocado diga a resposta, ele não ia fechar igual? Diga a resposta. Ia dar o resultado 8? Aqui dentro, diga a resposta. Isso, é. Se eu boto diga a resposta, ele vai botar lá, ó, diga a resposta. Ele vai simplesmente... no caso, eu ia trazer o conector a resposta aí dentro. Como? Eu ia trazer o conector resposta aí dentro e colocar ali. Que nem você fez nesse aí, é igual esse. Tudo bem. Mas daí, o que vocês acham que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a resposta, a última resposta, que é o valor de B. Podemos até testar. Tá. Vamos testar? Uhum. Vamos pegar aqui... resposta. Isso é uma boa pergunta, tá? Resposta. Eu acho que ele vai pegar o valor de B, porque foi a última resposta. Vamos ver. 3, isso que é o bom, vocês podem testar. 3, 5. Ele deu 5, por quê? Porque foi a última resposta, ó, a resposta de B. Pegou a ideia? Sim. Ele mostra, ele é extremamente obediente. Ele, o que tu mandar fazer, ele faz, ó. Vou tirar... Agora eu vou tirar o diga, vou usar, por exemplo, o diga X por 2 segundos. O que vai ser o diga X por 2 segundos? Ele vai aparecer a resposta 2 segundos e vai desaparecer. Mas por que eu vou usar isso? Vai dizer, pode ser que tu queira fazer várias saídas. Então, só para mostrar para vocês a diferença. De novo, vamos lá. 5 mais 5, 10. 1, 2, sumiu. Por quê? Porque ele sumiu por 2 segundos. Eu quero por 32 segundos. Eu não vou fazer essa sacanagem, tá? Vou ficar 32 segundos aqui esperando. É que o tempo, efetivamente, posso botar também fracionário, 0,5, meio segundo. Usa o ponto, não a vírgula. Tá ok? Pegaram a ideia, gente? Sim, bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu fiz aqui o primeiro exemplo. Vocês têm aqui um segundo exemplo. O que é o segundo exemplo? Vamos dar aqui. Deixa eu só estabilizar um pouquinho a imagem. Professor, como é que salva? Que eu já explico. Sim. Bem lembrado. Para vocês salvarem, tá, pessoal? Para você salvar. Isso aqui vocês entenderam que é simplesmente um comentário. Não tem necessidade. Botão direito, comentário, tá? Posso simplesmente fechar o comentário, tá? Ele some. Para mim salvar arquivos, baixar para o computador,
vocês vão clicar em baixar para o computador. Ele vai abrir alguma coisa semelhante aqui, porque eu uso um outro sistema operacional diferente do Windows, tá? Em que ele vai perguntar, salvar como? Eu vou colocar aqui, ele sempre vai salvar com a extensão SB3, que vem de Scratch versão 3, tá? Eu vou botar o nome aqui, ó. Vamos botar teste underline 01, tá? Para não fazer aquele espaço. Aonde eu vou gravar? Aqui é o diretório que ele está gravando. Vocês devem ter alguma coisa muito próximo disso, tá? Vocês podem selecionar qual o diretório. Eu estou na aula, vai gravar dentro do diretório aula 2. Querem criar uma nova pasta? Cria uma nova pasta, colocam lá programas, por exemplo. Aqui você seleciona onde vocês vão gravar o diretório, e aqui se vocês querem criar uma nova pasta para ele gravar este arquivo. Vou salvar dentro de aula 2. Vou salvar. Aqui, para comprovar para vocês, eu estou aqui, o meu diretório aula 2 está aqui dentro, ó. Algoritmo aula 2. Eu não gravou aqui. Eu devo ter gravado em outra parte, desculpa, em outro diretório. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou abrir, agora eu vou procurar ele. Eu baixei para o computador quando eu quero salvar. Para mim carregar do computador, eu clico aqui, ele abre efetivamente a aula 2, que estava em outro diretório, tá, pessoal? Por isso que não apareceu ali. E eu vou procurar, aula 2 tem exercício, tal. Ó, tá aqui, ó, teste 01. Clico nele, dou abrir, ou clico duplo nele, ele automaticamente aqui, primeiro ele vai me perguntar, tu quer substituir o que está atual? Sim, porque eu já salvei, eu posso fazer isso, se vocês têm salvo, porque eu sei que eu salvei, olha o nomezinho dele aqui em cima, teste 01. Eu vou dar OK, obviamente que ele vai carregar o mesmo, né? Mas é assim que vocês salvaram. Tranquilo? Testam depois e tentam salvar. Tranquilo, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Eu vou explicar agora, a gente vai testar, tem o segundo exemplo para a gente fazer. O segundo exemplo, deixa eu explicar ele para vocês. Esse foi o primeiro. O segundo exemplo, qual é? Desenvolver a lógica, ou seja, o algoritmo genérico, o diagrama de bloco e o programa em Scratch para resolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência. O cálculo da área a fórmula da circunferência está aqui, π vezes raio ao quadrado, apresentando a medida da área calculada. O que eu quero? Eu quero efetivamente calcular a área de uma circunferência. Mas para mim calcular a área de uma circunferência, eu não pedi aqui, mas o problema, se é para calcular a área de uma circunferência, eu tenho que dar o raio. Eu tenho que entrar com o raio. Pegando o raio, eu consigo aplicar o raio na fórmula e eu tenho a área do círculo. Então, vocês têm que fazer o algoritmo genérico. Primeira coisa do meu algoritmo genérico, eu definir em 4 passos, foi o valor, no caso, a variável R. Aparentemente aqui, mas o Salzi não pediu a variável R, mas olha só, desenvolver a lógica, o diagrama de bloco e o programa de Scratch para resolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência, apresentando a medida da área calculada. Mas ele não pediu o R, mas ele pediu para calcular a circunferência. Se eu olho a fórmula da circunferência, é intrínseco que eu tenho que pedir o raio, porque senão eu não tenho. Ah, mas Sal, a gente tem que pedir o π. Não, mas o π eu sei que é 3,14, eu não preciso pedir, é uma constante. Então, vamos lá. Obter o valor, no caso, a variável R, é o meu primeiro passo. Depois eu estabeleço que o π é 3,14, eu estou definindo uma constante aqui, que é 3,14, ou entro com o valor 3,14 na fórmula, tanto faz. Por último não. Depois eu faço o quê? Entrada de dados, 1 e 2 são entrada de dados, posso pedir para entrar com o dado do π, eu posso já assumir que ele é 3,14 como uma constante. Depois que eu entrei com os dados, eu vou fazer o processamento. O processamento nada mais é o que pegar esta fórmula aqui. Ai, agora vem para cá, agora trancou, meu. Aqui. Caneta. É pegar esta fórmula aqui e equacionar ela de uma forma computacional. O que é? O π, eu já assumi que é 3,14.
A área do círculo, eu assumi que vai ser a variável A, 3.14 vezes raio ao quadrado. O que é o raio ao quadrado? R vezes R. Pronto, implementei esta fórmula computacionalmente aqui, ó, da notação computacional. E, por último, para apresentar a área calculada, como eu defini que a área calculada é A, eu simplesmente apresento a variável A. Está resolvido o meu problema em 4 passos. Poderia ter feito em 3, 6, 8, é um algoritmo genérico, gente. É a melhor forma que você achou para resolver o problema proposto. Então, o problema proposto era calcular a área da circunferência de um raio. Eu subentendi que para mim calcular a área, eu preciso necessariamente o raio. Então, eu tenho que entrar com o raio, eu tenho que entrar com o π, eu assumi que eu sei o π, implementar a fórmula e sair com o valor de A, porque eu fiz a atribuição da equação aqui a A. Beleza, está resolvido o meu problema. Vamos passar para o próximo slide. O próximo slide, o que faz? O genérico aqui, trouxe o diagrama de bloco, que nada mais é o que refletindo início, fim. A primeira parte, o que eu fiz aqui? A primeira parte eu fiz aqui, simplesmente qual o valor do raio. Assumi a variável R para guardar o valor do raio, eu estabeleci que o meu π é 3.14, eu já coloquei ele direto na fórmula, eu não pedi que o usuário entrasse com esse valor, é uma possibilidade de eu fazer isso. Eu posso pedir a mesma coisa, ofereça o valor de π e coloco em P, e bota a variável P aqui. Pode fazer? Pode. Não tem problema, entrada de dados. Eu assumi que ele já é uma constante, 3.14, 15,9, vezes o raio, vezes o raio. Então, vai jogar na área, apresento a área. Como isso aqui funciona através das equações, essas equações aqui, essas entradas de dados, como funciona através de bloco, clicando no iniciar, aqui ele pergunta, resposta, joga em R, R vezes o π, joga para A, apresenta A por 2 segundos. Pronto. Podemos fazer isso lá no Scratch. Vamos voltar lá para o Scratch, fazer o segundo exemplo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente deletar tudo isso aqui, tá? Joguei tudo aqui para o lado e vou começar o segundo problema. O segundo problema era o quê? Vamos fazer tudo por partes. Primeira parte, a questão do evento. Quando clicado. Joia, já está aqui. Qual é a primeira entrada de dados? Ah, desculpa, vamos aqui pegar o nosso algoritmo genérico. Ctrl C, botão direito, comentar. Precisa fazer isso, Alzinho? Não, só estou sendo mais didático aqui, para vocês enxergarem melhor. Obter o valor da variável R. Então, vamos lá para uma pergunta. A pergunta ainda onde está? Lá nos sensores, né? No azul. Pergunta. Clicar aqui. Entre com o valor do raio. Se quiser, ainda bota R maiúsculo. Isso aqui é como você quer que ecoe a saída. Se tem uma pergunta, tem uma resposta. Deixa aqui já a resposta. Tem que trazer ela agora? Claro que não. Eu só trago para não precisar voltar. O que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar isso numa variável R. Vou lá na minha parte de variáveis. Ó, já tem A e B, porque ele sempre fica colocando os anteriores aqui. Eu vou criar mais uma variável. Vou criar a variável R. Ok. Agora eu não quero mais que apareça A e B aqui, vai ficar muito poluído. O que eu faço? Tiro A, tiro B, tiro X, que era do exercício anterior. Você recorda? Olha aqui, só ficou R. Isso aqui vocês podem mexer também. Pode botar para cima, pode botar o bichinho para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda. É só segurar ele e brincar com ele. Entre com o valor de R. O que eu vou fazer? Minhas variáveis. Vou mudar não A, mas R para qual? Para a resposta. Joguei em R. Beleza. Estabelecer que π vale 3.14, tem duas formas. Eu poderia criar uma variável π, jogar 3.14 para dentro dela, ou jogar isso aqui direto na minha fórmula. Tanto faz. Vamos ver? Vamos jogar direto na fórmula. Então, vamos lá para os meus operadores, tá? Vou ter que assumir aqui que, efetivamente, a minha variável R, agora, já pegou, eu vou ter que calcular aqui a variável A.
Vamos de novo aqui para minhas variáveis. Casualmente, eu já tenho uma variável A, vou devolver ela para cá, ó. Apareceu o Azinho aqui, o mesmo que eu usei anteriormente. Já tenho a variável, então eu só vou ter que mudar o valor. Eu vou ter que mudar o valor de A para alguma coisa. Esta alguma coisa é de cálculo. Aqui ficou esse quadradinho aqui porque ele puxou o igual lá, um caractere especial, tá? Mas o A, a área é 3.14 vezes raio vezes raio. Bom, primeiro vamos então colocar um valor. Vocês podem verificar que aqui no exemplo ele tem 3 casas. O que a gente vai fazer? A gente pode compor para fazer isso. Operações com múltiplos. Vamos lá nos operandos e vamos pensar na multiplicação. Eu preciso fazer uma multiplicação. Aqui, ó, eu preciso colocar 3.14. 3.14, 15, 9. Beleza. Vezes o quê? Vezes raio, vezes raio. Ah, mas como eu vou botar raio vezes raio aqui se só tem um espaço? Cada espaço desses é uma variável só. Mas se eu quero fazer multiplicação de 2 variáveis, não tem problema, cara. Pega mais uma aqui. Opa, essa aqui não. Pega mais uma de multiplicação, vai lá nas tuas variáveis, pega o R, pega mais um R, faz R vezes R, vezes 3.14. Pego esse e jogo aqui para dentro. O céu é o limite. Vocês podem fazer múltiplas combinações. Agora eu faço 14 vezes R vezes R. Aonde ele vai? Aqui para dentro. Pronto. Deixa eu fechar isso aqui. Apresentar o valor da variável A. Eu só tenho que mostrar. Qual é o mostrar? O roxinho, né? A aparência. Pode ser por 2 segundos ou permanente. Vou botar permanente. Colocar, vou mostrar o quê? Mostrar o A. Vou lá na minha variável A, clico aqui, jogo para dentro variável A. Vamos ver se funcionou? Vou clicar aqui. Entre com o valor do raio R. Sei lá, vamos botar raio 5. Raio 5, ele deu uma área de 78,54. Agora a gente poderia fazer efetivamente o que a gente chama de teste de mesa, tá? Teste de mesa é você ver se a partir das tuas entradas você calculou certo. Então, o correto era 3.14, 15, 9, isso é um teste de mesa. Vezes qual foi o raio? Eu entrei com 5, vezes 5, vezes 5 é igual a 78,54. Ele arredondou, né? 9 para cá, 74. Beleza, e aqui está a resposta completa. Isso é muito interessante vocês fazerem. Claro que aqui é uma fórmula simples, mas quando vocês têm várias fórmulas, uma entrando dentro da outra, trocando variáveis, é bom tu fazer o teste de mesa. Bateu, bateu. E a minha saída foi correta. Por quê? Eu tive as entradas de dados corretas, eu fiz o meu processamento correto e eu mostrei a saída. Porque eu poderia simplesmente chegar aqui, ó, isso é muito comum, e eu vou botar a variável B aqui. O que vai acontecer? Vamos botar 5. O que ele colocou aqui? O 5 anterior da outra execução ainda, na variável R de saída. Tá? Então, tem que tomar o cuidado sempre para a gente acertar as variáveis efetivamente que nós queremos. Aqui a gente queria o A. Voltei. Tranquilo, galera? Vamos voltar aqui para ver se vocês estão aqui ainda. 3 perguntas ou não, normal aqui o áudio está cortando. Ruim, Jefferson, então. Mas o alento é que vocês tenham o áudio... Já melhorou, professor. Isso foi antes. Melhorou, não, isso foi antes. 8 horas, né? Pô, eu deixei 48 minutos sem resposta. Gente, como é que tá? Conseguiram pegar a ideia? Se alguém entrou depois, pessoal... o que a gente fez? Eu instalei o Scratch e eu comecei a explicar e está gravado aqui a aula. Depois pode dar uma olhada ou ir para essa sala aqui, que agora qual é a ideia? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou passar uns exercícios para vocês e eu vou fazer o seguinte, ó. Passar o exercício e qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar aqui sem o menor problema. A gente compartilha a tela, a gente explica, não tem problema. Ah, eu estou com vergonha, eu estou constrangido, eu quero mostrar a minha tela. Vai lá na sala de dúvidas, que está aqui o rapazinho esperando vocês, tá certo? Como vocês acessam o site de dúvidas? Por esse link, que esse link está lá no meu Classroom, através desse iconezinho aqui em Meet. Legal? Dúvidas?
Nenhuma. Mas que coisa, que turma boa, cara. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar agora os exercícios, daí a gente vai tomar um cafezinho, pelo menos eu vou tomar um cafezinho, vocês vão ficar trabalhando, né? E daí depois a gente trabalha nas dúvidas. Então, só para finalizar essa primeira parte, vou voltar para cá e vou terminar a explicação, que na verdade é os exercícios, são os exercícios, seguindo aquela metodologia, né? Conteúdo, parte teórica, 2 exemplos. Isso aqui, pessoal, vocês podem fazer depois, tá? Eu pressuponho que, se vocês assistiram, vocês têm como fazer essas 6 questões como uma revisão da parte teórica. Então, existem 6 perguntas, que essas 6 perguntas, até para vocês começarem a se ambientar, para quem não conhece ainda o Classroom, não se assustem que fica preta a tela, assim, quando eu faço uma mudança de tela, de full screen para normal. Porque eu estou voltando aqui para o meu Classroom. No meu Classroom aqui, ó, nos tópicos, vocês vão ver que tem atividades. O que vocês têm aqui de atividades? Vocês já tinham a questão do Einstein, e agora tem mais um. Pô, já entregaram um aqui, alguém já entregou. Tem um formulário do Google. O que é esse formulário? Então, vocês entram nesta atividade aqui, clicam em formulário, ele vai te remeter para uma página em que vocês vão responder essas questões aqui, tá? Responda, então, o que são variáveis e no que elas se diferenciam das constantes. Respondam aqui da forma que vocês acham. Eu não quero que vocês vão lá e copiem e colam. Isso aqui é para mim sentir também o quanto vocês estão entendendo. O ideal é vocês, a partir do que a gente assistiu na aula, vocês me responderem aqui. Ah, mas se eu errar? É a ideia. Quero ver como está o conhecimento de vocês, como está o conhecimento de vocês em relação à aula. Não vale nada isso aqui, no bom sentido da nota, tá? Eu sei, a gente é mercenário, já fui aluno, né? Quanto vale? Não vale nada. Vale o aprendizado de vocês e vale o feedback que eu vou ter se vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando, tá certo? Ao final das 6 questões, para vocês, vai simplesmente dar o enviar. Daí ele remete para mim esse questionário e está resolvido o problema. Não sei se vocês já tinham feito um questionário, mas é assim que ele funciona, tá certo? Beleza, eu não vou responder. E agora nós voltamos lá para o restante dos slides. São 5 ou 6 exercícios que a gente vai fazer, tá? A gente vai tirar o resto da segunda parte da aula, depois do intervalo, para resolver exercícios. Então, o primeiro deles, vocês vão ver que todos são iguais, tá? Ah, mas é completamente diferente. Não, tem uma entrada de dados, tem um processamento de dados, tem uma saída de dados. Então, o teu algoritmo vai pedir quais são as entradas de dados, com pergunta, resposta, jogar para uma variável, fazer um equacionamento, fazer um processamento e mostrar uma saída. Todos, sem exceção. Só isso vocês vão fazer na aula de hoje. A partir da temperatura, problema. A partir da temperatura em graus Fahrenheit, converta em graus Celsius. A fórmula de conversão para converter de Fahrenheit para Celsius é C igual a F menos 32, fecha, vezes 5 nonos. Então, estou aplicando esta fórmula e entrando aqui com o valor da temperatura em Fahrenheit, tu vai pedir para o usuário, ele te devolve o C, que é em Celsius, onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em graus Celsius. Vão fazer o algoritmo genérico, se quiserem fazer o diagrama de bloco sem problema, e depois jogar no Scratch, certo? Esse é o primeiro exercício. Segundo, calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo utilizando a seguinte fórmula. Não precisa nem considerar que ela está vazando, tá? Não vou judiar vocês. A fórmula do volume de um cilindro aqui, da lata de óleo, é 3,14 vezes raio, vezes altura. Ou raio ao quadrado vezes altura. Isso aqui é o volume dessa lata. Então, eu já dei a fórmula. Isso aqui é uma constante. O R vocês vão ter que pedir de entrada, a altura vocês vão ter que pedir de entrada, porque eles estão na fórmula e tu não tem. E o volume é uma variável que tu vai criar e vai mostrar no fim. Entrada de dados, processamento de dados, saída de dados, o volume. Pronto, está resolvido o teu problema. Tu viu que todos eles seguem isso. É para literalmente doutriná-los que para resolver o problema vai ser resolvido por uma entrada de dados, com algum tipo de processamento e com uma saída de dados,
tá? O terceiro exercício. Ler 2 valores para as variáveis A e B, efetuar a troca dos valores de forma que a variável A possa possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A, apresentar os valores trocados. Esse aqui vocês vão ter que dar uma pensadinha, tá? Isso aqui eu vou literalmente deixar vocês sofrerem. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só pegar a canetinha, caneta aqui, volta para cá. É assim, ó. Se, por exemplo, A, vocês resolverem que a entrada de A é 3, depois vocês vão pedir B, isso aqui vocês sabem fazer, é 5. No final da execução, eu quero que vocês apresentem A tenha 5 e B tenha 3. Essa aqui é a entrada de dados. Essa aqui vai ter que ser a saída de dados. Aqui no meio tem uma coisa chamada processamento, que vocês vão fazer a troca. Vão pegar o valor de A, colocar em B, pegar o valor de B, colocar em A. Vão ter que dar uma pensadinha como vocês fazem. Sempre lembrando que quando tu colocou A em B, tu queimou B. Opa! Eu vou ter que fazer alguma manipulação, vou ter que guardar esse valor em algum outro lugar. Dá uma pensada, tá? Isso aqui, vocês vão ter que pensar um pouquinho para fazer as trocas de variáveis. Continuando, quarto exercício. Efetuar o cálculo do valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula. Prestação é igual a valor mais valor vezes taxa dividido por 100 por tempo. Aqui eu não vou dar dica nenhuma. Vocês vão ter que olhar a fórmula e ver quais são as entradas de dados, qual é o processamento e qual é a saída, tá? Dá uma pensadinha. E, por último, eu acho, o quinto exercício, ler 2 valores inteiros, A e B, né? Vocês já vão sonhar hoje à noite com A e B. Ler 2 valores A e B, efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de A por B, apresentando no final os 4 resultados obtidos. Então, tu entra com o valor de A e B e depois tu dá os 4 possíveis resultados. Quanto é a soma de A com B, quanto é a subtração de A com B, quanto é a multiplicação de A com B e quanto é a divisão de A com B. Só cuida aqui para não botar divisão por 0, senão ele retorna erro, tá? Mas agora a gente não se estressa muito com o tratamento disso, né? Mas vocês sabem que daí não existe, né? Uma divisão por 0. Tá? Mas vamos abstrair isso. Então, é simplesmente manipulação. Entra com A e B e faz os 4 resultados possíveis. Pensam como vocês vão estruturar isso. Uma vez resolvidos esses 5 exercícios, vocês vão aqui para a nossa lista de exercício. A lista de exercício 1, ela está disponível no Classroom, ou senão aí pode ser pelo QR Code, né? Aponta o celular, aí ele vai jogar vocês para o Google Drive, vai dar a lista, mas não precisa se estressar, essa mesma lista está lá no Classroom. Deixa eu lá mostrar para vocês. Tem que fazer tudo isso hoje? Claro que não, né, pessoal? Isso aqui é para... Senão vocês vão ficar com a semana inteira com saudade das aulas de algoritmo, daí vocês podem passar a semana inteira fazendo a lista. Não, mas é bem a ideia de fazer com que vocês exercitem. A lista também está aqui no item lista de exercícios. Então, na lista de exercícios, existem mais uma lista aqui com só mais 5. Exercícios para vocês fazerem todas elas, pessoal, sem exceção, tem entrada de dados, processamento de dados e saída, só com operações básicas. Não tem problema, eu não sei fazer, eu não estou ambientado com o Scratch, é justamente este objetivo a partir de agora. Agora são 8:45, tá? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente faz um intervalinho de 10 minutos, toma um cafezinho, e depois retorna e vocês começam a fazer os exercícios e tirar dúvidas comigo. A ideia de hoje é que vocês tenham um domínio a partir dos exemplos, a partir daqueles, pelo menos aqueles 5 exercícios do final do slide, nem se estressem com a lista. E posteriormente vão para as listas. E posteriormente fazem a revisão, tá certo? Que é aquele formulário do Google. Então, nós temos bastante atividades. Tem que acabar tudo nessa aula? Não. Nós temos que aprender tudo nessa aula, tá certo? Esta é a ideia. Então, deixa eu só parar de gravar aqui. Aliás, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Que talvez eu possa até gravar perguntas, se é uma dúvida, fica para todos.
Não entenderam alguma questão? Querem que eu volte em alguma questão? Querem que eu mostre alguma coisa? Não? Não, tudo certo. Dá para fazer os exercícios. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação, pessoal. Logo vai estar disponível para vocês. Como de costume.